Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática. Esta é a sexta aula sobre logaritmos. O assunto de hoje na área de logaritmos são as funções logarítmicas e hoje a gente vai ver aqui um pouco da definição dos gráficos, das propriedades e vamos ver também a função inversa da função logarítmica, ok? Vamos ao primeiro assunto, que são as definições, né? Seja A um número real e positivo com A maior que zero diferente de um, chamamos de função logarítmica de base a função de R positivo em R, tal que f de x seja igual a log de x na base A. Quando a gente fala de função, a função vai ser de R positivo em R. Esse R positivo é o domínio da função, né? Se R positivo é o domínio da função, que é o conjunto de partida, e o R, o conjunto dos números reais, ele vai ser o contradomínio, que é o conjunto de chegada, ok? Vamos dar alguns exemplos aqui de funções logarítmicas. No primeiro exemplo aqui, f de x é igual a log de x na base 7. E o segundo, temos um outro exemplo aqui, f de x é igual a log de x na base 1/4. Esta é a forma com que as funções logarítmicas se apresentam e por se tratar de função, o valor do x vai fazer toda a diferença, porque o x é a nossa variável, né? O x aqui das funções, de qualquer função e da função logarítmica também, é a nossa variável. Então, o valor do logaritmo vai depender muito do valor que nós atribuirmos para o x, certo? A outra coisa que a gente precisa prestar atenção aqui na função logarítmica é a base do nosso logaritmo. Porque se a gente traçar aqui uma reta representando uma reta de números reais, representando os valores que a base pode assumir, de acordo com a definição ali, a base tem que ser maior do que zero, porém diferentes de um. Então ele não vai poder assumir o número um, ok? Então os valores possíveis para a nossa base vão estar nesses dois espaços aí, ou entre zero e um ou acima de um. Então vamos olhar ali no nosso primeiro, na nossa primeira função, log de x na base 7. O 7 ele está localizado na segunda parte, ele é um número maior do que 1. Já o segundo exemplo, log de x na base 1/4, o 1/4 está localizado no primeiro espaço. Né? E quando a gente observa isso aí, mais para frente vocês vão ver, esse valor da base, essa posição em que a base se encontra nessa reta numérica, né? Ou entre 0 e 1 ou acima de 1, vai fazer toda a diferença na hora da construção do gráfico, no comportamento do gráfico da nossa função, ok? Então vamos ver algumas funções logarítmicas e vamos construir o gráfico de uma função logarítmica. Né? Temos aqui f de x é igual a log de x na base 2. Quando a gente estudou as funções exponenciais, a gente viu que f de x é a mesma coisa que y. Né? Então eu posso reescrever essa função logarítmica dessa seguinte forma: log de x na base 2 é igual a y. E como é que eu fazia para calcular um logaritmo? Para calcular o logaritmo, eu elevava a base ao y aqui e o resultado era x. Então, nós transformávamos isso aqui numa equação exponencial, né, que era 2
elevado a y é igual a x. E essa fórmula aqui que a gente vai usar para calcular os nossos logaritmos. Né? Nós vamos calcular o valor de y para colocar no nosso gráfico. Então, como a gente já fez também lá nos gráficos de funções exponenciais, eu vou montar uma tabela aqui, né? E vou atribuir valores para x, para a gente calcular o y, que faz parte do par ordenado x e y que a gente vai usar no nosso gráfico. Então eu vou atribuir alguns valores para x. Aqui eu atribuí 1/4, 1/4, meio, 1, 2 e 4. Esses valores que eu atribuí, eu escolhi esses valores de acordo com a base, né? Porque aqui, como é base 2, esses valores que eu atribuí são mais fáceis de calcular o meu y. Se fosse uma outra base, por exemplo, base 3, base 5, base 10, eu poderia escolher outros valores, mas eu escolhi esses valores já pensando no meu logaritmo de base 2, que é muito mais fácil para eu calcular. Então, aqui eu vou ter que preencher essa tabela aqui para descobrir o par ordenado que eu vou usar na hora de construir meu gráfico. Eu vou eu vou calcular agora o y do nosso logaritmo aí, ok? Então vamos lá, vou usar essa fórmula aqui, ó. 2 elevado a y é igual a x. Vamos pegar o primeiro valor de x aqui. 2 elevado a y é igual a x. E quanto vale o nosso x aqui no primeiro, para compor o primeiro par ordenado? Ele vale 1/4. Então, 2 elevado a y é igual a 1/4. Como a gente já viu em equações exponenciais, para a gente descobrir o valor do expoente, que aqui no caso é o y, eu tenho que igualar as bases. Né? Eu tenho que procurar formas de igualar as bases. E foi por isso que eu escolhi previamente esses valores aqui que eu atribuí para x, né? Para ser mais fácil de calcular. Então eu vou igualar, eu tenho que transformar esse 1/4 aqui, eu tenho que transformar esse 1/4 numa potência de base 2. Então vamos lá, vou reescrever aqui. Para começar, eu vou transformar esse 4 em 2. Né? Vou colocar aqui 2y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, certo? Já consegui colocar um 2 aí na fração. Só que agora eu preciso inverter essa fração aqui. Vou usar uma outra propriedade de potência, né? Que é, vou inverter essa fração aqui, transformar isso aí no inverso dessa fração. Vou inverter essa fração. E como que eu inverto essa fração? Eu posso jogar o 2 para cima e elevar a um expoente negativo, certo? Então, aquela fração que era 1 sobre 2 ao quadrado, eu transformei ela em 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 2 ao quadrado ou igual a 1/4, certo? Bom, agora que eu igualei as bases, eu posso cortar as bases e fico só com os expoentes. Y é igual a menos 2. Vou colocar esse valor aqui na minha tabela, que é o primeiro valor de y. Ok? Agora vamos calcular o segundo valor. Vou mudar de cor da caneta aqui para diferenciar do cálculo de cima. 2 elevado a y é igual a meio, que é o segundo valor do meu x ali. Bom, aqui na base eu já tenho um 2, então basta eu inverter essa fração aqui para igualar as bases. Então eu vou reescrever aqui. 2 elevado a y é igual a
2 elevado a menos 1. Ok? Propriedade de potências. Ok? Então, agora eu igualei as bases. O resultado aqui ficou y igual a menos 1. Vou transportar ali para minha tabela e vou pegar o terceiro valor. 2. O meu terceiro valor é o 1, certo? Então vai ficar 2 elevado a y é igual a 1. Como é que eu vou transformar esse 1 em 2? Para quem assistiu às aulas de potência, todo número elevado a zero é igual a 1. Então eu posso reescrever essa equação assim. 2 elevado a y é igual a 2 elevado a zero. Igualei as bases. O meu y vai ser igual a zero. Ok? Vou transportar aqui para a tabela. Vamos calcular agora o quarto valor de y, que é o número 2, né? 2 elevado a y é igual a 2. As bases já estão iguais. Então, qual o valor do meu y? Eu vou só reescrever aqui para relembrar vocês. 2 elevado a y. O 2 eu posso reescrever ele assim. 2 elevado a 1, que é o mesmo que 2 sem nenhum expoente ali. 2 elevado a 1. Então, isso quer dizer que o meu y vale 1. Ok? Transporto ali para a minha tabela. Vamos calcular o último valor. 2 elevado a y é igual a 4. Assim como eu fiz lá no primeiro valor, vamos transformar esse 4 em potência de 2, certo? Vou reescrever aqui. 2 elevado a y é igual a 2 elevado ao quadrado. Igualei as bases. O meu y é igual a 2, certo? Vou transportar ali para a tabela. Agora que eu calculei todos os valores, vamos construir o gráfico. Vou apagar todos esses cálculos aí e vou construir o gráfico. Então vamos usar os pares ordenados para montar meu gráfico. Primeiro, par ordenado. Para quem não lembra o que é par ordenado são as coordenadas dos meus pontos ali no plano cartesiano, certo? Então, o primeiro par ordenado aqui é 1/4, vírgula, menos 2. Ou seja, o 1/4 é a coordenada do x e o menos 2 é a coordenada do y. E assim eu vou usar em todos, vou fazer o mesmo em todos os pares ordenados, certo? Vou colocar o primeiro par ordenado, 1/4 para x. Eu tenho aqui o número 1, certo? O meio é metade de 1 e o 1/4 é metade da metade. Então, qual é a coordenada? 1/4 de x para menos 2. O menos 2 está aqui embaixo. Então, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y ali, para a coordenada do 1/4, e depois vou traçar uma outra reta paralela ao eixo x aqui. Aonde essas retas se encontram é o meu primeiro ponto. Este ponto é o ponto 1/4 menos 2. Certo? Eu não vou escrever em todos, é só para relembrar vocês aí. Não vou escrever essas coordenadas em todos, porque as coordenadas já estão aqui na tabela. Então, isso aí foi só para relembrar vocês. Então, vamos lá. Próxima coordenada, meio para x e menos 1 para y. Então, o meio é esse ponto aqui, ó, metade de 1. Vou traçar uma reta paralela aqui. E o menos 1 está aqui, ó. Menos 1 para y. Vou traçar uma reta. Onde eles se encontraram aqui é o meu ponto
Meu segundo ponto. Terceiro ponto, 1 para x e 0 para y. O que quer dizer isso? Que o meu ponto vai ficar em cima do eixo x, ó, no ponto 1, porque é 1 para x e 0 para y. Ó, o 0 de y está aqui e o 0 de x também, né? 0 de y. Então, o meu ponto está em cima do eixo x. Vamos ao próximo ponto, é 2, estou aqui agora, 2 para x e 1 para y. Meu ponto 2 no x está aqui, meu 2 do x, do eixo x e 1 para y. O 1 está aqui em cima. Vou traçar as retas paralelas. Onde elas se encontram é o meu quarto ponto. E o último ponto, 4 para x e 2 para y. O 4 do x está aqui no finalzinho da minha reta aqui. Vou traçar a reta paralela ao eixo y e o 2 para y está aqui em cima. Vou traçar também uma paralela aqui. Aqui onde eles se encontram, ponto, meu quinto ponto. Ok? Agora que eu já tracei esses pontos, eu vou apagar essas retas que eu fiz aqui para ficar mais limpo e vou traçar o meu gráfico. Agora é só traçar a minha curva aí do meu gráfico. Ok? Bom, tem algumas observações aqui que eu preciso fazer. Duas observações que eu quero fazer aqui. Primeiro, todo gráfico de função logarítmica passa nesse ponto aqui, ó. No ponto 1 de x. Todo gráfico vai ter essa coordenada aqui, ó. 1 para x e 0 para y. Então, é uma característica do gráfico de função logarítmica. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o valor da base, que eu falei lá atrás que o valor da base faria muita diferença na hora de construção do gráfico. Então, aí nós temos uma base maior do que 1, certo? O 2 é maior do que 1, então todo gráfico maior do que 1 vai ter esse formato, ele vai ser crescente, ok? Vamos ao segundo gráfico agora, um segundo exemplo para vocês. F de x é igual a log de x na base meio. Aqui eu vou fazer a mesma observação, né? O f de x é igual a y. Então eu vou reescrever essa função, vai ficar log de x na base meio igual a y. Como que eu vou calcular os meus valores de y? Eu vou elevar o meio a y e o meu resultado vai ser x. Então vai ficar dessa forma. Essa é a fórmula que eu vou usar ali na minha tabela quando eu for calcular os meus valores de y. Porque os meus valores de x eu vou atribuir, né? Vai ficar assim. Essa é a fórmula que eu vou usar para construir a tabela do meu gráfico, ok? Então vamos traçar, vamos montar mais uma tabela aqui. Bom, tabela que eu vou usar, vou atribuir alguns valores novamente para x. Os valores são os mesmos, porque, como eu falei anteriormente, são valores previamente escolhidos que me facilitam os cálculos aqui da minha base igual a meio aqui, ok? Então vou usar essa fórmula aqui, ó, meio elevado a y é igual a x. Então vamos lá. Meio elevado a y é igual a x, que no caso aqui o primeiro x meu vale 1/4, certo? É o meu primeiro x. Vale 1/4. Aqui o meu 1/4 já está em forma de fração, a minha base é uma fração e o meu 1/4 já está uma fração. Então basta eu igualar esse denominador aqui, transformar ele num 2. Então vou reescrever aqui, ó, meio
elevado a y. Isso aí vai ser igual a 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Ok? E eu ainda não consegui igualar as bases, mas já estou no caminho. Então vou reescrever mais uma vez, né? Aqui, ó, meio elevado a y vai ser igual. Para eu tirar aquele quadrado de baixo ali, eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar assim, ó, meio elevado ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Porque aqui 1 elevado ao quadrado vai ser 1 mesmo, e o 2 vai ser o 4. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, esse meio elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 quarto. Ok? Então, consegui igualar as bases, corto as bases e o meu y é igual a 2. Ok? Tudo isso que eu estou usando são propriedades de potência, né? Que a gente aprendeu nas aulas de potência. Ok? Então, vou transportar esse valor ali para a minha tabela e vamos pegar o segundo valor. Meu segundo valor é meio. Então vamos lá. Meio elevado a y é igual a meio. No caso aí, as bases já estão iguais, né? Já são iguais. Então eu só vou lembrar vocês que esse meio sem nenhum expoente aí, o expoente dele pode ser considerado o 1, né? Então eu posso reescrever assim, só para lembrar. Se você se sente confortável de passar reto por essa etapa aqui, você pode passar reto. Então isso aqui ficaria assim, ó. Então eu posso cortar as bases e ficou y igual a 1. Ok? Transporto lá para minha tabela. Vamos calcular. Meu terceiro valor de x é 1. Então meio elevado a y é igual a 1. Assim como no exercício anterior, esse 1 é a mesma coisa que meio elevado a zero, certo? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então eu posso reescrever aqui como meio elevado a zero, só para igualar as bases. Então o meu y é igual a zero. Volto a falar, se você se sente confortável ou seguro de fazer essa operação direto, se você já sabe que vai dar o zero aqui, você já pode colocar direto lá na tabela o número zero, ok? O meu terceiro valor é o meu quarto valor, né, de x é o 2, então meio elevado a y é igual a 2. Tenho que transformar esse 2 aqui numa fração. Para eu transformar numa fração é só eu inverter esse número, escrever o inverso dele. E como que eu faço para escrever o inverso de um número? É só eu colocar o expoente negativo, né? Então vai ficar meio elevado a y é igual a meio elevado a menos 1. Ok? Se meio elevado a menos 1 é a mesma coisa que 2, é o inverso do número 2, ok? Então aqui, igualei as bases, y igual a menos 1, ok? Transportar lá para a tabela. Vamos ao último valor. Meio elevado a y é igual a 4. Como que a gente vai reescrever esse 4 aqui em forma de fração? Então vamos lá. Meio elevado a y é igual, primeiramente, 2 elevado ao quadrado, certo? Ok. Agora, vamos inverter esse número aqui. Vou reescrever aqui, ó, meio
elevado a y é igual a 1 sobre 2, tudo isso elevado a menos 2. Esse meio elevado a menos 2 é a mesma coisa que 4, ok? Eu só inverti o número, eu transformei ele numa potência de 2 e inverti, ok? Então, igualei as bases, o meu y é igual a menos 2. Vou transportar lá para a tabela. Construir minha tabela? Agora vou apagar esses cálculos e construir o gráfico agora. Já tenho todos os valores que eu queria, vamos construir o gráfico. Então vamos pegar os pares ordenados. Voltando aqui de novo a dar o exemplo do primeiro par ordenado aqui. Meu primeiro par ordenado, 1/4, vírgula 2. 1/4 é a coordenada do x e o 2 é a coordenada do y. E assim vai ser igual para todos os pares ordenados aqui que a gente calculou aqui, certo? Que a gente calculou, tá bom? Então vamos começar ali pelo primeiro. 1/4 para x. Aqui eu tenho o número 1, aqui é o meio, 1/4 é metade da metade, então vai ficar por aqui mais ou menos. Só que agora a coordenada do meu y é 2 positivo, então eu vou traçar uma reta paralela até o 2 lá. O meu 2 de y está aqui, ó. Vou traçar uma retinha aí também. E onde essas duas retinhas se encontrarem é meu primeiro ponto. Ok? Segunda coordenada, meio para x e 1 para y. O meio eu já falei que é aqui, ó, metade de 1. E o meu y é o 1. Então vamos traçar uma retinha até o 1 lá, na direção do 1. E o meu 1 está aqui, ó. Eu 1 positivo no eixo y. Tracei essa retinha, onde elas se encontram é o meu segundo ponto. Meu terceiro ponto, que é aquele ponto que eu falei que existe em todos os gráficos de função logarítmica, que é o ponto 1, 0. Aqui, ó. Isso quer dizer que 0 para y quer dizer que o meu ponto vai ser em cima do eixo x, bem aqui em cima do eixo x, no ponto 1. Ok? Esse é o meu terceiro ponto. Quarto ponto, 2 para x e menos 1 para y. Ó, 2 de x agora, aqui, agora inverteu, né? Agora é para baixo, menos 1 para y. Vou traçar essa pequena reta aqui paralela ao eixo y. E o menos 1 está aqui. Vou fazer a marcação aqui. E onde essas retas se encontram, meu quarto ponto. E o quinto e último ponto, 4 para x e menos 2 para y. O menos 2 está aqui. Onde essas retas se encontram é o meu ponto. Ok? Agora que eu já identifiquei meus pontos, já posicionei todos eles aí, voltando, né, a falar que cada ponto desse aqui é o par ordenado que a gente achou ali. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o par 4 menos 2, certo? Que é o que está na tabela aqui, ó, meu quinto ponto aqui, ok? Eu vou apagar tudo isso para a gente traçar o nosso gráfico agora, traçar a curva da nossa função logarítmica. Esse é o gráfico desta função logarítmica. Então voltamos a fazer novamente as observações, né? Duas observações. Depois eu vou fazer algumas outras, né? Mas fazer duas aqui. Este ponto, como eu falei no anterior, ele vai sempre estar presente em todos os gráficos de função logarítmica. Ele vai sempre passar no ponto 1, certo? E olhando o valor da base, esta base vale meio, né? Então ela está localizada entre o 0 e o 1.
E é uma outra característica que eu avisei lá no começo, que esse valor da base iria fazer toda a diferença. Então, quando a base for qualquer valor entre 0 e 1, a nossa função vai ser decrescente. Ok? Ela vai ter esse formato. E ela vai vir lá de cima e descendo aqui e para baixo. Ok? Aí vocês me perguntam, pô, professor, toda vez que eu for calcular um gráfico de função logarítmica, preciso fazer todos esses cálculos aí? Não. Vocês observando essas algumas características que a gente já apresentou aqui, vocês podem simplesmente esboçar um gráfico, né? Esse foi o cálculo de um gráfico. Eu montei uma tabela, atribuí alguns valores para x e calculei o y e tracei o meu gráfico ali. Mas eu poderia simplesmente esboçá-lo, só pegando essas informações aqui. Ó. O gráfico tem que passar no ponto 1 e eu tenho que identificar o valor da minha base. Se for uma base entre 0 e 1, vai ser decrescente, e se for acima de 1, vai ser crescente. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Peguei aí f de x igual a log de x na base 9. Essa base 9 é maior do que 1, certo? É uma base maior do que 1. Então a gente já sabe que vai ser um gráfico crescente. É só vocês lembrarem como é o gráfico crescente de uma função logarítmica, certo? E lembrar aquele ponto, né, que ele vai passar pelo ponto 1. Então vamos colocar aqui um plano cartesiano para a gente traçar esse nosso gráfico. O ponto 1 está ali, ó. Já identificamos o ponto 1 aqui, então é só lembrar agora que o formato do nosso gráfico, né? Como ele vai ser crescente, ele vai ter esse formato aqui, ok? E se fosse uma base que tivesse entre 0 e 1, que é o caso aqui do segundo exemplo. Log f de x igual a log de x na base meio. Esse meio da minha base é um valor entre 0 e 1. Então, eu não preciso fazer cálculo. É só eu lembrar aqui, uma base que estiver localizada entre 0 e meio, ele tem um gráfico decrescente. Então, é só a gente lembrar, né, como eu falei, que vai ser esse gráfico é decrescente e vai passar ali no ponto 1. Se você lembrar como é o formato desse gráfico, é só você traçar o gráfico. Então, a partir daqui, aproveitando essa tela aqui, vamos relembrar algumas coisas, né? Relembrar algumas propriedades do nosso gráfico de função logarítmica. Bom, o primeiro deles diz respeito a esse ponto 1. Algumas características da função logarítmica, do gráfico de uma função logarítmica. O primeiro deles diz respeito a esse número 1. Na função logarítmica, vai sempre existir essa coordenada aqui, ó, 1, 0. Sempre vai ter esse par ordenado aqui, 1, 0, que é o 1, a coordenada de x, e o 0 para a coordenada de y. Por isso, sempre ele vai passar nesse ponto aí, certo? Outra coisa que a gente pode observar, o gráfico de uma função logarítmica, ele vai estar sempre à direita do eixo y. Tanto na função crescente como na decrescente. Ele nunca vai passar para o outro lado lá. Ele vem lá de baixo, mas nesse quadrante 4, nesse quarto quadrante, ele vai estar sempre nesse quarto quadrante e no primeiro quadrante. Aqui mesma coisa, primeiro quadrante, quarto quadrante. Ele nunca vai passar aqui para o segundo quadrante nem para o terceiro quadrante.
Essa é uma outra característica, certo? A terceira característica é o que nós já vimos também. Quando for uma função que a base tiver acima de 1, que é esse caso desse primeiro exemplo aqui, a função vai ser crescente. E quando a base tiver entre 0 e 1, que for um valor entre 0 e 1 de base, a função vai ser decrescente. Vai começar lá em cima e vem descendo, certo? O domínio dessa função vai ser os reais positivos. O que é o domínio de uma função? São os valores possíveis para x. Então vai ser sempre reais positivos, porque ele nunca vai ser igual a zero, né? Por isso esse gráfico também nunca encosta aqui no eixo y, porque ele nunca, o valor de x nunca vai ser igual a zero aqui, certo? Então o domínio vai ser só valores maiores do que zero, vai ser, ele vai estar, os valores para x vão estar sempre maiores que zero. Então vai ser, por isso que a gente falou que os domina reais positivos, que é esse símbolo aqui, ó. E a imagem desse gráfico, né, que é onde a função chega, que é no caso tem o domínio, mas são os valores de y que eu posso conseguir com essa função, são todos os números reais aqui no eixo y. A imagem, para quem não lembra, é a projeção da minha curva aqui, do meu gráfico, no eixo y. Então, como ele vem lá de baixo e sobe para o infinito, a minha imagem vai ser o eixo y inteiro. Outra coisa também é que ele não tem limite, essa função ela não tem limite nem superior e nem inferior, porque ela vem lá de baixo, nunca encostando no eixo y, mas ela vem lá de baixo e vai subindo infinitamente. Então não tem limite nem superior nem inferior, ok? Essas são algumas observações que eu tinha que fazer para vocês. Agora vamos passar a um novo assunto, que são as funções, a função inversa da função logarítmica. Então vamos lembrar que quando a gente fala de função inversa, o gráfico de duas funções inversas são simétricos em relação à reta y igual a x. Esta reta y igual a x nada mais é do que uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, para quem não lembra, aqui o número dos quadrantes, esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante. Então, esta reta y igual a x nada mais é do que a bissetriz, que divide, essa bissetriz ela divide exatamente ao meio o quadrante 1 e 3. Então, o comportamento de funções inversas eles são idênticos na parte de cima dessa reta e na parte de baixo, eles são idênticos. Como eu vou dar um exemplo aqui agora. Tomemos essa função aí, né? Vamos dizer que isso aqui seja uma função, o gráfico de uma função, e eu vou traçar agora o inverso dela, o inverso dessa função aí. Vejam que ela é muito parecida, porém na parte de baixo, e o formato dela é inverso, ok? Como o enunciado diz ali, são funções inversas e simétricas. O que é simetria? Isso quer dizer que qualquer ponto que eu pegar desse gráfico, ele vai estar, qualquer ponto, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui desse gráfico e pegar esse ponto desse gráfico, ele vai estar exatamente na mesma distância desta reta, dessa bissetriz. Essa distância aqui é igual, é exatamente igual a essa aqui, ó.
Então, por isso eles chamam de simétricos. Então, se eu pegar qualquer ponto aí do gráfico de cima e eu olhar para a função inversa dela, o ponto vai ser exatamente simétrico, oposto e simétrico, né? Ele vai estar do lado oposto, porém na mesma distância. Então vamos pegar outro ponto aqui. Esse primeiro ponto aqui, ó, a coordenada dele é -3 para x e -1 para y, certo? Já esse outro ponto aqui que é simétrico, porém oposto, a coordenada dele é -1, -3. Viram que eles são opostos, porém simétricos. As coordenadas de x de um é -3 e a outra é -1. E a coordenada de y é -1 e no outro ponto é -3. Porém, eles são simétricos. Simétricos e opostos. Então, qualquer ponto que eu escolher nesse gráfico, ele vai ter esse mesmo comportamento. Isso aí só foi uma forma de para a gente relembrar um pouco sobre função inversa, sobre essa simetria e sobre essa reta y igual a x. Então, agora nós vamos ver a função inversa da função logarítmica, ok? Vamos para o assunto da nossa aula. Determine a função inversa da função logarítmica f de x igual a log de x na base 2 e esboce o seu gráfico. Então a gente vai ter que determinar a função logarítmica e esboçar o gráfico. Para começar a determinar essa função inversa da função logarítmica, vamos lembrar que esse f de x aqui é a mesma coisa que y. Então vamos começar por aí. Vamos reescrever esta função logarítmica para a gente construir a função inversa. Log de x na base 2 é igual a y. Como é que eu faço para construir uma função inversa dessa daí? É só eu trocar o y pelo x. Colocar o y no lugar do x e o x no lugar do y. Que é o que eu vou fazer agora. Então, eu inverti. Log de y na base 2 é igual a x. Agora, para continuar a construir a função inversa, como é que eu faço para calcular um logaritmo? Eu vou, pela definição, eu tenho que elevar a minha base a x e o resultado vai ser y, certo? Vou calcular. Aí eu chego numa equação exponencial. 2 elevado a x é igual a y. E agora é só escrever isso aqui na forma de função. Transformei isso aí numa função exponencial. F de x é igual a 2x. É uma função exponencial. Então agora a gente já descobriu que o inverso da função logarítmica é uma função exponencial. Então, o inverso da função logarítmica é uma função exponencial e o inverso da função exponencial é uma função logarítmica. Ok? Então, vamos esboçar o gráfico agora, que é o nosso próximo trabalho aqui nesse exercício. Está aí o nosso plano cartesiano. Então, vamos começar a esboçar aqui pela função logarítmica. Vamos pegar primeiro esse log de x na base 2. Quais são as informações que eu preciso para esboçar um gráfico? Primeiro, o valor da base. O valor da base, aqui no meu caso, nesse caso aqui, o valor da base é maior do que 1, certo? O 2 é maior do que 1. Ok? Então o meu gráfico é crescente. Nós vimos lá que ele sempre passa no ponto 1, certo? Que é aquela coordenada 1, 0, que sempre vai ter. O meu gráfico vai ser crescente, vai passar aqui pelo ponto 1 e
outra coisa que a gente viu lá, que o gráfico de uma função logarítmica, ela está sempre do lado direito do eixo y. Então, com essas três informações, eu já posso traçar o meu gráfico. Então, esboçar o meu gráfico, né? Meu gráfico está aí, certo? Só com essas três informações. Do lado direito do eixo y, o gráfico é crescente e vai passar pelo ponto 1. Agora vamos passar para a nossa função exponencial. F de x igual a 2x. Assim como na função logarítmica, a função exponencial também tem algumas características. Vamos começar pela base também. A base, ela também é maior do que 1, certo? A minha base aqui é maior do que 1. Então o meu gráfico também é crescente. Para quem não lembra das aulas de função exponencial, o meu gráfico aqui também vai ser crescente, que a base é maior que 1. Só que ela vai ser crescente, mas em outra posição. Outra coisa também que eu vou relembrar é que o nosso gráfico de função exponencial ele está sempre acima do eixo x. Então ele vai estar sempre daqui para cima. Então já vimos que ele vai ser crescente e vai estar na parte superior do eixo x, certo? E outra característica é que ele também passa no ponto 1, só que ele, como por ele ser inverso, lembrem-se que eu falei que as coordenadas do ponto 1 lá da função logarítmica é 1, 0, né? 1 para x e 0 para y. Esse é da função logarítmica. A função inversa dele tem essa coordenada, 0 para x, 1 para y. É o inverso. Então ela vai passar aqui no ponto 1 mais do eixo y. Certo? Então, lembrando dessas informações, é crescente, vai estar na parte superior e vai passar naquele ponto ali. Então, é só traçar, esboçar o nosso gráfico aí, certo? Lembrando daquele assunto lá da simetria, a gente pode traçar aí nesse meio, só para confirmar o assunto da simetria, eu posso traçar aí nesse meio uma bissetriz, para a gente confirmar se os pontos são opostos e simétricos. Ok? Então eu posso pegar, por exemplo, eu já comecei analisando o ponto 1, né? O ponto 1 ali é o ponto 1 da logarítmica, né? O 1, 0 é igual, oposto e simétrico ao 0, 1. Certo? Esse primeiro ponto, eles são opostos e simétricos. Se eu pegar qualquer outro ponto, por exemplo, aqui o ponto 2, 1, ele vai ser igual ao ponto 1, 2. Se eu pegar o ponto 1 quarto menos 2, ele vai ser igual ao menos 2, 1 quarto. Igual não, né? Ele vai ser oposto e simétrico. Ok? E por último, vamos pegar um outro ponto lá de cima. O ponto 4, 2 da função logarítmica, ele é igual ao ponto 2, 4 da função exponencial. Eles são opostos e simétricos. Ok? Se fosse para eu identificar cada uma dessas curvas, eu poderia colocar essa curva aqui, vai ser a curva da função logarítmica, né, que é f de x igual a log de x na base 2, e aqui seria a função inversa, f de x igual a 2 elevado a x. Lembrando que esse expoente menos 1 aqui é que identifica uma função inversa, ok? Então, com esse exemplo, eu encerro a aula de hoje.
E espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem um joinha aí, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo vocês serão avisados. Lembrando que todos os vídeos que eu gravo são para ajudar vocês na resolução dos problemas dos cadernos do aluno, ok? Então, até a próxima, pessoal. Bons estudos aí.